Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos pela misericórdia de Deus no dia de hoje. Chegamos na Semana Santa e hoje, nesta Sexta-feira Santa, celebramos a paixão e morte de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Aos que não conhecem ou chegam aqui de paraquedas desavisados, né? Nossa Páscoa é esta semana. Esta é a nossa Semana Santa. Quase um mês depois do que foi celebrada pelos heterodoxos aqui no Ocidente. Nós, cristãos ortodoxos, temos um calendário diferente. O calendário patrístico. E nossa Santa Metrópole de Avilona, os genuínos cristãos ortodoxos da Grécia, com toda a verdadeira Igreja em sua ortodoxia, preservam um calendário patrístico. As datas da Páscoa foram definidas pelos concílios ecumênicos da Igreja. E quando o Ocidente mudou de calendário, o calendário gregoriano, um Papa chamado Gregório, então mudou-se a contagem dos dias. E por conta dessa mudança, essa mudança de calendário, as datas dificilmente coincidem. Raramente elas coincidem. Na maioria das vezes, os cristãos ortodoxos, que seguem guardando o calendário dos Santos Padres, celebram a Páscoa em dias diferentes do que o Ocidente heterodoxo celebra, pois o Ocidente abandonou a tradição dos padres, o calendário dos padres, e assumiu uma nova tradição, um novo calendário. Por isso que estamos comemorando hoje, e não junto com eles, como foi há mais ou menos um mês atrás. Às vezes as datas coincidem, mas na maioria das vezes o calendário patrístico tem a Páscoa em data diferente do que é celebrada no Ocidente. E cabe a nós falar hoje um pouco sobre a paixão e morte de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Afinal de contas, por que nosso Senhor precisou morrer no madeiro da cruz? Por que nosso Senhor foi morto? Por que Ele precisava morrer por nós? O que significa a paixão e morte de Jesus Cristo para nós cristãos ortodoxos que celebramos hoje esta Sexta-feira Santa? Bem, no Ocidente, muitas vezes, ou de forma unânime, a morte de Cristo na cruz tem um significado bem diferente e muito distante do significado real da ortodoxia. Por que Cristo morreu na cruz? Porque Ele precisou morrer na cruz. Os hereges dirão que para pagar uma dívida, dívida a quem? Ao diabo? Ou, pior ainda, ao próprio Deus? Quem nunca ouviu aqui no Ocidente aquela história seja contada por denominações diferentes, que diz: se você der um tapa no rosto do seu amigo, você perde a amizade dele, ele se intriga de você. Se você der um tapa na cara de uma pessoa importante, como um político ou um oficial de justiça, ou seja lá quem for, você será preso. Se você der um tapa num ministro religioso, como um papa, você será excomungado da igreja. E a humanidade que com o pecado deu um tapa em Deus. Então, o que é que esta humanidade merece? O inferno. Uma dívida tão grande, Esse Deus que é pregado por muitos no Ocidente, que é um Deus ofendido, é um Deus que exige um sacrifício para reparar o seu ego ofendido, para satisfazer a sua justiça tirana. Esse Deus não é o Deus revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Deus que se revelou a nós.
na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas esse é o Deus dos hereges. É o Deus plantado pelo demônio. Um Deus tão tirano e tão maligno que exige o sacrifício do seu Filho para pagar uma dívida, para satisfazer uma justiça que somente o Filho de Deus poderia satisfazer. Isso é uma abominação. Este ensinamento, esta lógica que se impregnou na mente de muitos teólogos é uma doença muito triste. E está muito distante dos reais motivos de por que Nosso Senhor padeceu no Santo Madeiro. É uma aberração. Deus mata Deus para satisfazer a justiça e o ego de Deus. Assim poderia resumir. Mas, na verdade, o Senhor, o Pai, não é aquele que está irado, querendo destruir a humanidade, e não é o Filho aquele que se coloca na frente da humanidade para segurar o braço da justiça divina. Não. O Pai é aquele mesmo Pai da parábola do Filho Pródigo que nós escutamos em preparação para esta Santa Quaresma. Naquela parábola, tão logo o Pai avista o Filho, o pródigo que voltava, e ele corre para recebê-lo. E o recebe com abraços, com beijos, veste nele uma nova roupa, o limpa, põe um anel no seu dedo e o leva para a Santa Ceia, para o Santo Banquete. Este Pai é o Pai, o nosso Pai do céu, aquele que está pronto para nos perdoar, pronto para nos receber, para nos vestir, para restaurar em nós a imagem de filho. Não é o tirano ofendido que deseja justiça, uma justiça implacável e tirana ao modo humano. Não. Nós temos que entender uma coisa. Quando a humanidade pecou, não foi a Deus que o pecado atingiu. O nosso pecado não atinge a Deus. O nosso pecado atinge a nós mesmos. Como o filho pródigo, encharcados na lama, comendo a lavagem dos porcos, enfermos, podres. Este pecado não faz mal ao Pai, ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas este pecado faz mal a nós. O Senhor quer nos tirar do pecado, não para satisfazer o seu ego, mas porque Ele é um Pai amoroso. Um Pai que tão logo nos vê em sua direção, tão logo toma pressa para nos resgatar, para nos abraçar e para restaurar em nós aquilo que nós perdemos pelo pecado. E o que a humanidade perdeu? A humanidade, pelo pecado, pela desobediência, perdeu a comunhão com Deus. Perdeu a imortalidade. A natureza humana tornou-se doente, tornou-se mortal. E o salário deste pecado e desta mortalidade é a morte. Quando nos separamos de Deus, que é o Senhor e a fonte da vida, a própria vida e eternidade, nos tornamos mortais. E como mortais, nós morremos. Então, quando a Escritura Sagrada, quando os Santos Padres falam de dívida, não é no sentido bancário, que muitas vezes nós entendemos no Ocidente, como que um homem é devedor de algo que ele não pode pagar e por isso Deus vai puni-lo. Ou vai entregá-lo ao diabo para que o puna. Não.
Dívida aqui significa o distanciamento de Deus, o corte da comunhão, a perda da comunhão com Deus, a perda da amizade com Deus. Pelo pecado, nos separamos de Deus e nos separamos até a morte. A morte é a completa separação de Deus. Essa foi a consequência do pecado. Pelo pecado nos separamos de Deus e nos tornamos mortais. Porém, Cristo veio pôr fim a esta separação. Primeiramente, quando o Senhor se torna homem, quando o Verbo de Deus, o Logos, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, se torna filho do homem, quando ele assume a carne no seio da Santíssima Virgem Maria, não é mais a carne um motivo de separação de Deus, pois o próprio Deus se fez carne. O próprio Deus nos ensinou toda a verdade e nos tirou da escuridão, da ignorância. O próprio Deus, pela morte na cruz, foi até o homem, até onde o homem tinha se perdido. O homem, Adão, se perdeu e se extraviou na morte. Porém, hoje nós celebramos o dia, uma sexta-feira em que o Senhor, em todo o seu amor, destrói os portões da morte e pela sua morte destrói a morte. Pela sua morte dá vida àqueles que estavam no túmulo. Pela sua morte ele vai até Adão. Ele vai buscar Adão. Ele vai buscar os profetas. Ele vai buscar os justos e todos os santos de Deus que estavam adormecidos na morte, que estavam sob o peso da morte, que estavam escravizados e perdidos na morte. Cristo entra na morte, desce ao Hades para subjugar a morte e para levar a sua vida àqueles que jaziam nos túmulos. Este é o grande mistério e a grande beleza que nos transmite a Igreja em sua ortodoxia. O que nós celebramos hoje não é Deus que mata Deus para pagar uma dívida que o homem não podia pagar, mas é Deus que vai em busca do homem até onde o buraco que o homem tinha se enfiado. E dentro daquele buraco ele retira o homem. Se pensarmos na morte como uma fossa de esgoto cheia de dejetos, onde todos aqueles que nela entravam, dela se contaminavam, o Senhor Jesus Cristo não é apenas aquele que resgata, que nos tira da fossa, mas é aquele que, entrando na morte, purifica, limpa a própria morte. Pois a morte não pode conter a vida. Deus é a vida, e quando Deus entra na morte, Deus destrói a morte. O resgate de Cristo no Santo Madeiro não é um pagamento de dívidas ao modo bancário, como muitas vezes nós nos perdemos pelas falsas teologias. Mas o resgate de Cristo é Deus que vai buscar o homem, que vai erguer o homem até onde ele caiu, até a morte. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o imortal, não morreria, pois a morte é uma consequência do pecado. Porém, como o Senhor ensina no Evangelho, eu tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. Cristo se permitiu morrer, e que muitas vezes tentaram matar nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que tentaram jogá-lo de um penhasco, tentaram apedrejá-lo,
Mas todas as vezes Cristo não permitia. Cristo se afastava e não permitia que o matassem. Porém, na quinta-feira santa, o Senhor, de livre vontade, sabendo quem o entregaria, vai ao encontro dos seus algozes e se dá em sacrifício pela humanidade. Que ninguém diga que Cristo foi refém. Não. Ele de livre vontade se entregou por nós. Por amor. Poderiam tê-lo matado muitas vezes antes, mas Cristo quis morrer no Santo Madeiro, para que ninguém tivesse dúvida de seu amor. Pois, se o homem desobedeceu a Deus e cortou sua relação com Deus através de uma árvore no Jardim do Éden, Cristo, através de uma árvore, do santo madeiro da cruz, o fruto de uma árvore, Cristo se reúne novamente com o homem. Cristo, se o fruto do Éden foi a desobediência, o fruto da cruz é a obediência ao Pai. Obediência que leva o Cristo a buscar o homem na morte, a destruir a morte pela sua gloriosa vida. É isso que nós hoje celebramos. A nova árvore da vida, o Santo Madeiro, onde Cristo, de braços abertos, se coloca para nos salvar a todos aqueles. E nós temos, diante deste madeiro, dois exemplos. O exemplo de um ladrão que estava à sua direita e de outro que estava à sua esquerda. Quando os evangelhos contam sobre este episódio, um deles fala que aqueles ladrões insultavam e blasfemavam contra o Senhor Jesus Cristo. Porém, em outro evangelho diz que um deles, chamado Dimas, pediu ao Senhor misericórdia. Aí os teóricos da conspiração dirão, está vendo contradições entre o evangelho? Não, não é contradição, é apenas uma continuidade. Pois de fato, São Dimas blasfemava o Senhor junto com outro ladrão. Porém, ao enxergar que de fato aquele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele cai em arrependimento. Ele confessa o Senhor como Messias, pede a sua misericórdia e diz, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E o Senhor, que é tão cheio de amor e de misericórdia, diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vejam como os evangelhos dão testemunho, aquele homem que era um ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Cristo, era culpado de seus crimes e, no primeiro momento, blasfemava o Cristo junto com aquele outro ladrão. Porém, como narra o outro evangelho, ele enxerga a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enxerga o Deus homem crucificado. Ele enxerga a misericórdia do Pai. Ele reconhece, ele cai em arrependimento. E em arrependimento ele confessa seus pecados. Quando diz, nós realmente somos culpados. Porém, este é o Filho de Deus. Se este não fosse o Filho de Deus, o sol não teria perdido seu brilho. O mundo não estremeria como estremece agora. Este é o Filho de Deus. Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E este episódio, que é completo em todos os evangelhos, onde nós vemos, em um primeiro momento, 2 ladrões blasfemando, e num segundo momento, um dos ladrões arrependido, pedindo perdão. Nós vemos a grande misericórdia de nosso Senhor, que não levou em conta as ofensas, mas levou em conta
o arrependimento. E logo se arrependeu o ladrão, e logo apressou-se em dizer nosso Senhor: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Tão logo nós mostremos o arrependimento, tão logo nosso Senhor nos resgata, como o Pai do Filho pródigo. Tão logo Ele nos avista em sua direção, que Ele mesmo vai em nossa direção para nos vestir, para nos limpar, para nos reerguer do chão onde caímos. Este é o ensinamento que a Igreja nos propõe no dia de hoje. Ao celebrarmos a Santa Paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nos preparamos para receber a sua vida, pois não existe nada que nos separa de Cristo, nem a vida, nem a morte. Onde está tu, ó morte? Pois o próprio Deus destruiu a morte para buscar o homem até onde o homem foi. Até onde o homem se perdeu, Cristo foi lá buscá-lo. Se por uma árvore perdemos nossa união com Deus, pela árvore da cruz, nós fomos unidos a Ele até na morte. Morte e ressurreição de Cristo, que todos nós nos participamos quando somos batizados. Ao nos batizarmos nas santas águas, somos mergulhados nelas 3 vezes, lembrando os 3 dias que nosso Senhor passou mergulhado no Hades, na morte. Somos participantes da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa alma é ressurreta enquanto aguarda a ressurreição do corpo no último dia. Porém, a morte para os justos, para os santos, para os arrependidos, a morte não é mais o cativeiro, não é mais o lugar da perdição. Mas para aqueles que amam a Deus, para aqueles que viveram em arrependimento e que morrem em arrependimento, morrem segundo a vontade e os mandamentos de Deus, esses, na morte, suas almas encontram a Deus, encontram a Cristo, que morreu por todos nós, para salvar todos os arrependidos. Não é como os hereges dizem que, morreu, acabou-se. Morreu, vai dormir. Está morto. Está dormindo. Não, isto é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Cristo desceu até a morada dos mortos para reerguer Adão, para salvar Adão até onde Adão se perdeu, junto com todos os santos justos e profetas. Então não, quando morremos, se morremos no arrependimento, se morremos na graça de Deus, não vamos dormir, mas vamos participar da glória de Deus. Vamos participar da vida de Cristo, enquanto aguardamos a ressurreição do último dia. Pois quem crê em mim, conforme diz o Cristo, não morre, mas tem a vida eterna. E enquanto a nossa carne morre e aguarda a ressurreição, nossas almas, em arrependimento, se unem ao Deus da vida. Que nosso Senhor nos faça lembrar disso todos os dias. Que nunca nos esqueçamos de tão grande amor. Este amor que nos busca na fossa em que nos metemos. Que nos busca até onde nos extraviamos. Que tão logo mostremos os frutos de arrependimento, tão logo o Senhor se coloca a nosso caminho. Basta que nos coloquemos um único passo em direção a Deus, que Ele vem até nós para nos reerguer, para nos dar o seu amor, a sua bondade,
a sua misericórdia. No dia de hoje, não celebramos aquele que pagou a dívida que eu não podia ter pago, mas aquele que foi até onde o homem estava. O homem não podia sair do cativeiro que estava para unir-se a Deus. Então o próprio Deus encarna e pela sua morte vai buscar o homem. Faz o caminho que o homem não poderia fazer. Não é questão de, ele pagou uma dívida, uma injustiça que o homem não podia pagar. Não. Ele fez um caminho que o homem não podia fazer. Um caminho que era impossível ao homem. Passar da sua mortalidade para a imortalidade. Pois o próprio imortal desceu até a nossa mortalidade para nos fazer de novo imortais, segundo o seu amor e a sua misericórdia. Que o Senhor nos conceda o arrependimento necessário para que possamos nos unir a Deus e ser participantes da sua gloriosa ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.